E muito bem, irmãos, nós vamos também dar seguimento, né, ao estudo que nós estamos fazendo durante os domingos sobre a doutrina da salvação, né, soteriologia. Então eu convido os irmãos a abrirem suas Bíblias lá no Evangelho de João, no capítulo 3. João 3. E à medida aí que os irmãos encontrarem, né, os irmãos vão se colocando de pé, nós vamos fazer a leitura aí do verso 1 ao 8, texto bem conhecido. Todos acharam? Diz amém. Vamos ler aí, verso 1 ao 8. A palavra de Deus nos diz assim: E havia entre os fariseus um homem chamado Nicodemos, príncipe dos judeus. Este foi ter de noite com Jesus e disse-lhe: Rabi, bem sabemos que és mestre vindo de Deus, porque ninguém pode fazer estes sinais que tu fazes, se Deus não for com ele. Jesus respondeu e disse: na verdade, te digo, que aquele que não nascer de novo não pode ver o reino de Deus. E disse-lhe Nicodemos: como pode um homem nascer sendo velho? Pode porventura tornar a entrar no ventre de sua mãe e nascer? Jesus respondeu: na verdade, te digo, que aquele que não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. O que é nascido da carne é carne, e o que é nascido do Espírito é Espírito. Não te maravilhes de te ter dito: necessário vos é nascer de novo. O vento sopra onde quer, e ouves a sua voz, mas não sabes de onde vem, nem para onde vai. Assim é todo aquele que é nascido do Espírito. Vamos orar. Santíssimo Deus, nós te agradecemos, ó Pai, mais uma vez, pela oportunidade que o Senhor nos deu, ó Pai, de chegarmos aqui nessa noite, de podermos, ó Pai, ouvir um bocado mais, ó Pai, da Tua Palavra. Nós somos, ó Pai, imensamente gratos ao Senhor. Rogamos, ó Pai, que o Senhor nos abençoe por intermédio da Tua Palavra. Nós possamos ouvir atentamente, guardar, ó Pai, tudo quanto o Senhor vem a nos dizer nesta noite. E também queremos pedir ao Senhor, porventura há alguém entre nós ou nos acompanhando pelas redes sociais que ainda não conheça a Jesus como seu único e suficiente Salvador, que o Senhor, ó Pai, possa nesta noite salvar, ó Pai, esta alma. Ó Pai, que ela possa nesta noite ter um encontro verdadeiro com o seu Salvador, o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. E pedimos também, ó Pai, que o Senhor abra o nosso entendimento, o nosso coração, para nós podermos receber a Tua Palavra, guardarmos, ó Pai, e praticarmos também tudo quanto o Senhor vem aqui nos dizer. E é em nome de Jesus é que nós te pedimos, te agradecemos. Amém. Podeis sentar, irmãos? Muito bem. Nós temos, eu acho que, uma visitante, né, conosco ali do lado da Sara. Seu nome? Jamile. Jamile. Prazer ter você com a gente, viu, Jamile? Sinta-se bem aí no nosso meio, né? Acho que é só a Jamile mesmo, né? A igreja recebe? Amém. Muito bom ter você com a gente. Ok. Nós vamos ver nessa noite, né? Falando ainda sobre a doutrina da salvação, nós vamos ver nessa noite uma das doutrinas, né, que compõem a soteriologia, que é a doutrina da regeneração. E é isso que nós vamos estar vendo nessa noite, né? Nós encontramos aqui um texto bem conhecido, os irmãos conhecem muito bem esse texto, o texto de Nicodemos. Nicodemos, que era um fariseu, né, um príncipe ali entre os judeus, um homem, por entanto, que conhecia a lei, conhecia, né, a palavra de Deus naquela época, e era alguém, então, que era um líder, inclusive um líder religioso. Era uma pessoa religiosa, nós podemos dizer assim. E algo interessante, né, que o texto nos chama a atenção aqui, é que ele, por ser um homem religioso, o texto está falando de alguém que era religioso, que prezava ali pelos princípios religiosos da sua crença, mas que, no entanto, não conhecia verdadeiramente a Jesus. Que, no entanto, não tinha certeza da sua salvação. Jesus, inclusive, indaga, né, ele aí, no versículo 10, nós não chegamos lá lendo, mas olha comigo lá, versículo 10, ele diz assim: Jesus respondeu e disse: tu és mestre de Israel e não sabes isto? Veja bem, interessante, irmãos, porque ainda hoje é uma realidade, né, no meio da cristandade, digamos assim,
muitas pessoas que estão por dentro das igrejas, muitas pessoas que têm conhecimento, que conhecem a palavra de Deus. Você pode pedir para abrir em qualquer lugar, eles vão abrir, que de repente, inclusive sobre essa questão, né, da doutrina, das doutrinas principais, primordiais, se nós falarmos aqui, perguntarmos, né, até mesmo vão saber destrinchar mesmo essa doutrina da soteriologia, saber explicar todos os pontos, todas as doutrinas ali que estão por dentro desta doutrina primária, né, na igreja. Então veja que a pessoa religiosa conhece, sabe tudo, mas no entanto, de repente não tem aquilo que é mais importante, que é justamente ter a salvação, ter ao Senhor Jesus Cristo. Amém, irmãos? Então veja que nos chama a atenção o texto essa questão e que põe para nós de que religião não é assim tão importante quanto salvação. Tem uma diferença muito grande. É muito bom, né? Você vir à igreja, é importante você vir à igreja, não estou querendo desprezar isso. É importante para nós aprendermos mais sobre a palavra de Deus, para nós termos comunhão uns com os outros, exercitarmos os dons, né, que Deus nos deu. Mas, no entanto, pode ser que hoje nós tenhamos aqui, no nosso meio, pessoas que estão aqui já há anos e anos, que são belos religiosos, que sabem cumprir, né, a cartilha certinha, mas, no entanto, ainda não tem a certeza da sua salvação. Então, você, né, analise a sua vida mesmo durante esse período que nós vamos estar falando aqui e sobre essa doutrina tão importante que é a doutrina da regeneração. E você, então, tire suas conclusões de você mesmo. E se você, de repente, é só alguém meramente religioso, você entregue a sua vida ao Senhor Jesus Cristo nessa noite. Você não sai daquela porta ali sem ter a certeza da vida eterna. Amém, irmãos? Sem ter a certeza. Porque é importante, né? O mais importante para nós é justamente isso. Né? Quando nós começamos o estudo da soteriologia, nós falamos disso, né? Que é a doutrina mais importante para nós. Às vezes nós podemos até errar em algumas outras doutrinas aí, mas a doutrina da salvação essa é a mais importante, porque dessa depende, de fato, a nossa vida eterna com Cristo, né? Nos céus, ou a vida eterna no inferno com o diabo. Então é muito importante que nós compreendamos e tomemos a decisão correta, né, nas nossas vidas com respeito a isso. Então Nicodemos era esse homem, e Jesus então falando, né, a ele ali, Jesus no versículo 3 fala com ele, né, dizendo assim: na verdade te digo, que aquele que não nascer de novo, não pode ver o reino dos céus. Parece que a cabeça de Nicodemos entrou em parafuso, né? Nicodemos olha aquilo que Jesus estava dizendo sobre nascer de novo. E ele então pergunta, inclusive, né, a Jesus, dizendo assim: como pode, né, um homem velho tornar ao ventre da sua mãe, nascer de novo? Como é que isso pode acontecer? Como isso vai acontecer? Nicodemos ainda não tinha entendido a doutrina da regeneração. E é justamente isso que Jesus aqui está propondo, é isso justamente que Jesus está ensinando aqui, essa doutrina da regeneração. O que é regeneração? Regeneração é ser gerado de novo, ou seja, um novo nascimento mesmo. Amém, irmãos? É um novo nascimento. Jesus olha para aquele homem, né, e ele responde, no versículo 5, ele diz: na verdade te digo, que aquele que não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. O que é nascido da carne é carne, o que é nascido do Espírito é Espírito. Então, olha, Jesus ensina que todo homem deve passar por 2 nascimentos nessa vida. O primeiro nascimento, o nascimento o qual o Senhor Jesus aqui, né, diz nascimento da carne, o nascimento da água, que é justamente a pessoa ter nascido. É o primeiro nascimento, né? Quando nós chegamos ao mundo. Por isso Jesus fala, né, sobre nascido da água, aquela questão, né, o bebê, quando está lá no ventre da mãe, ele está envolto ali naquela placenta por água. É esse nascimento, o nascimento primário, é o nascer, naturalmente como nós nascemos. Mas para ir para o céu é necessário um segundo nascimento, o nascer do Espírito. Amém, irmãos? E isso é a regeneração, é ser gerado novamente em Cristo Jesus. Amém, irmãos? E é isso, né, que nós vamos estar vendo então nesta noite com respeito à doutrina da salvação, à doutrina da regeneração. Veremos aí então rapidinho, irmãos, nós vamos correr vários textos nessa noite, os irmãos aí nos acompanhem, né, se puder aí, e nós vamos então seguindo o mais breve possível aí para o término da exposição também. Então veja, primeiramente veremos aí o significado, né, dessa regeneração. O significado é que é uma geração espiritual, é ser gerado espiritualmente. Por isso que não tinha problema para Nicodemos, mesmo sendo um homem velho, já ele não teria de voltar ao ventre da sua mãe, porque esse agora era um novo nascimento. Era um nascimento, né, um nascimento espiritual. Abra lá comigo
no texto, né, de João, aqui mesmo, perdão, no texto de João 3, né, versículo 5 e o versículo 6, onde Jesus diz isso, né, dizendo, e na verdade te digo, que aquele que não nascer da água e do Espírito não pode ver o reino dos céus. O que é nascido da carne é carne, o que é nascido do Espírito é Espírito. Verso 7 diz assim, não te maravilhes de te ter dito, necessário vos é nascer de novo. Então veja, irmãos, que esse novo nascimento, essa geração agora espiritual, né, o homem nascer espiritualmente, é algo que Jesus coloca aqui em ênfase, que é algo necessário para ir ao reino dos céus. Amém, irmãos? É extremamente necessário. Nenhum homem pode ir ao céu se ele não nascer de novo, se ele não nascer espiritualmente, se ele não nascer do Espírito. Nenhum homem pode chegar ao céu se isso não ocorrer na sua vida. A regeneração. Então, ser nascido do Espírito. Olha 1 de João, capítulo 3. Vamos correr alguns textos aí, os irmãos nos acompanhem. 1 de João, capítulo 3. O verso 9, a palavra de Deus diz assim, qualquer que é nascido de Deus não permanece em pecado, porque a sua semente permanece nele, e não pode pecar, porque é nascido de Deus. Veja bem aí, então aquela regeneração é justamente aquele que é gerado, né? Aquele que é nascido de Deus. Amém, irmãos? Quantos aqui já foram regenerados? Levante sua mão. Amém? Nós nascemos de novo. A regeneração é isso, nascemos espiritualmente quando ali nós professamos, né, a nossa fé em Cristo Jesus, quando nós ali entregamos a nossa vida ao Senhor Jesus Cristo. Também o significado desta regeneração é uma revivificação espiritual. Os irmãos se lembram que nós falamos, né, há alguns dias atrás, falamos inclusive que o homem está morto, e ele está morto espiritualmente. O homem, quando caiu no pecado lá no Éden, quando ele decidiu, né, comer ali daquele fruto do conhecimento do bem e do mal, quando ele decidiu desobedecer a Deus, naquele momento ali, o homem morreu espiritualmente. Lembra que inclusive era que Deus, né, havia dito ao homem que se ele comesse do fruto daquela árvore, ele morreria. E foi justamente isso que aconteceu, uma morte espiritual. E agora então, através de Cristo, através da regeneração, nós somos revivificados. Significa voltar à vida. Amém, irmãos? Voltar à vida. Voltar a ter comunhão com o Senhor. Olha em Efésios capítulo 2. Efésios capítulo 2, o verso 1, o 5 e o 6. A palavra de Deus diz assim, e vos vivificou, estando vós mortos em ofensas e pecados. Versos 5 e 6. Estando nós ainda mortos em nossas ofensas, nos vivificou juntamente com Cristo, pela graça sois salvos, e nos ressuscitou juntamente com Ele, e nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus. A regeneração é isso. Todo homem precisa passar pela regeneração, porque na regeneração nós encontramos vida novamente. Nós que estávamos mortos, nossos delitos e pecados, agora regenerados através de Cristo Jesus, da salvação a qual Ele nos dá, então nós podemos ter uma nova vida. Amém, irmãos? Uma nova vida. Lá em João capítulo 5 também, João capítulo 5, o verso 21 e 25. João 5, 21 e 25 diz assim, pois assim como o Pai ressuscitou os mortos e os vivifica, assim também o Filho vivifica aqueles que quer. Verso 25, em verdade vos digo, que vem a hora, e agora é, em que os mortos ouvirão a voz do Filho de Deus, e os que a ouvirem, viverão. Amém? Viverão. Então, ter uma vida regenerada é receber uma nova vida em Cristo Jesus. Também o significado desta regeneração também é o transladar espiritual. Olha em Colossenses capítulo 1, verso 13. Colossenses 1, 13. Colossenses 1, 13 diz assim, o qual nos tirou da potestade das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor. Veja, a regeneração faz isso, né? Ela tira-nos de um estado e passa-nos para o outro. É uma transladação. É realmente tirar de um estado e colocar em outro. Nós que estávamos ali perdidos, nós que andávamos em trevas, nós que estávamos condenados ao inferno, a salvação em Cristo Jesus nos faz tirar, ela tira-nos deste lugar, dessa condenação, e nos coloca num reino de luz, nos coloca em uma vida eterna com Cristo Jesus, nos coloca
vivendo em luz, né? Então isso é maravilhoso, irmãos. É através da regeneração que isso se dá. Também é uma criação espiritual. Em Efésios capítulo 2, né, versículo 10, texto bem conhecido nosso aí, diz lá, né? Somos feituras suas criadas em Cristo Jesus para as boas obras, a fim de que andemos nelas. Veja que a regeneração é que faz isso. Agora, não só mais, né, somos criaturas de Deus, né, como os perdidos são, mas agora nós somos criados em Cristo Jesus, uma nova criatura, nós somos filhos também de Deus, é o que a palavra de Deus nos diz. Amém, irmãos? Então esse é o significado, né, da regeneração. É aquilo que acontece na vida de cada um de nós, quando nós entregamos a nossa vida ao Senhor Jesus. A importância da regeneração é que através do novo nascimento nos tornamos filhos de Deus. Lá em João, capítulo 1, versículo 12, texto bem conhecido nosso, né? João 1, 12. A palavra de Deus nos diz ali: mas a todos quanto receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, aos que creem no seu nome. Veja, irmãos, que é através da regeneração é que nós nascemos de novo e que nós tornamos filhos de Deus. Antes do homem passar pelo estado da regeneração, antes dele passar, né, pela conversão, pela entrega da sua vida a Cristo Jesus, ele é apenas uma criatura de Deus. Aí no mundo o pessoal fala, né, todos são filhos de Deus. Não, não são. Só são filhos de Deus aqueles que entregaram a sua vida a Cristo Jesus. Os demais são criação, são criatura. Deus criou todos os homens, sim, isso é uma verdade. Mas não todos os homens não são filhos de Deus. Somente aqueles que entregaram a sua vida a Cristo Jesus. O texto deixa isso para nós bem claro, né? Dizendo aí, mas a todos quanto o receberam, deu-lhes, foi dado a ele, o poder de serem feitos filhos de Deus. A quem? Aqueles que creem no seu nome. E veja, irmãos, o crer no nome de Cristo Jesus para ser filho, se tornar um filho de Deus, não é crer como alguns pensam, né? Se você sair aí fora e parar qualquer pessoa na rua e falar, você acredita em Jesus? Vai ser difícil você ouvir um não. Você perguntar, você acredita que Jesus é o Filho de Deus? Vai ser difícil você ouvir um não. Vai ser muito difícil. Este crer aqui, no entanto, não é esse crer como muitas pessoas creem em Jesus como sendo o Filho de Deus, como sendo alguém que tem poder para curar, alguém que tem poder para transformar, alguém que tem... Não. O crer aqui é um crer focado na questão de crer no sacrifício vicário que Cristo fez naquela cruz. De crer que Jesus é o único que realmente pode perdoar os nossos pecados e salvar a nossa alma. Amém, irmãos? É crer nisso. Porque senão nós poderíamos dizer que todos os homens são salvos. Porque se for somente crer em Cristo como Filho de Deus, crer que Cristo é poderoso, então todos seriam salvos. Mas veja que o texto aqui nos diz que apenas alguns são dados aquele o direito de serem feitos filhos de Deus. Aqueles que creem no seu nome. Não é que Deus limitou a quantidade de pessoas, não. Mas é que ele colocou ali, ó, para ser meu filho, você precisa crer em Jesus como seu único e suficiente Salvador. Amém, irmãos? Único e suficiente. Amém ou não? Nós hoje estávamos lá, como eu disse, né, em Bitiúva, e esse senhor que nos visitou, ele veio, né, de uma dessas igrejas que acredita na perca da salvação e tal, aquela coisa toda. E ele chegou realmente ali detonado. Você vê a pessoa entrando, né, ela entrando de um jeito, né, detonado, porque agora para ele já não tinha mais salvação. Acabou. Né, parecia que nem se ele se arrependesse agora, Deus não poderia perdoar ele. A ideia era essa, né? E ali a gente falando e estudando a palavra de Deus juntos ali, falando com ele, ele saiu dali realmente convicto do que a palavra de Deus diz, irmãos. Lá em 1 João 1,9, né? A saber, se com tua boca confessares ao Senhor Jesus e em teu coração creres que Deus ressuscitou dos mortos, será salvo. 1 João 1,9, né? Se com tua boca confessares... perdão, estou confundindo aqui. Me ajuda aí. Eu falei Romanos, mas eu quero 1 João 1,9, né? Vamos lá. Tem hora que... Depois da Covid ainda piorou mais um pouco, né? A memória já não era boa. Se com tua boca confessares ao Senhor Jesus... Não, também não é isso não. Esse eu estou citando mesmo continuamente, né? Estou falando sobre perdão de pecados aqui. Vamos lá que é melhor. A mente às vezes prega essa peça em nós. 1 João 1,9, né? Fala assim, se confessarmos os nossos pecados, ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Ou seja, não tem pecado que Deus não perdoe. Amém, irmãos? Não tem. Então a pessoa, né, ela precisa unicamente entregar a sua vida ao Senhor Jesus Cristo, confessá-lo como seu Salvador.
Crer realmente, né, que Ele pode perdoar os seus pecados e salvar a sua alma. É isso, né, que vai acontecer. E se isso acontece, a palavra de Deus diz aqui que se nós cremos em Jesus dessa forma, se nós com a nossa boca, né, confessar Ele como nosso Salvador, nós vamos ter a salvação. Amém, irmãos? E a salvação é eterna, amém ou não? Não se perde. A palavra de Deus deixa bem claro isso, né? E são coisas óbvias, né? Nós não precisamos falar muita coisa, né, para aquela pessoa compreender. Porque se a salvação, ela é pela graça, ela não é meritória. Então, se eu preciso fazer alguma coisa para me manter salvo, a salvação já não é mais pela graça, ela é meritória. Eu preciso fazer algo, está condicionado, atrelado a alguma coisa para que eu faça. Então, há uma obra em mim para que eu permaneça salvo. Segunda questão é que se eu sou salvo, eu entrego minha vida ao Senhor Jesus Cristo hoje, eu sou salvo, e amanhã eu perdi a salvação, essa salvação também não é eterna. É bem simples, né? É bem simples. Então ela não é eterna. Porque se eu estou salvo agora, daqui 5 minutos eu não estou salvo mais, então que eternidade é essa? Qual é o significado da palavra eterna? Que não acaba, que dura para sempre. E é assim, amém? Amém, irmãos? É assim a salvação que Cristo nos dá. Ela é eterna, amém ou não? E ver, né, aquele homem entrando ali realmente tão achando que já não tinha para ele mais perdão, que ele estava condenado ao inferno mesmo, né? E ver ele poder sair ali um pouco mais animado, né? Revigorado por ter visto na palavra de Deus que se ele de fato entregou a sua vida ao Senhor Jesus Cristo, ele está salvo, independentemente daquilo que ocorra. Agora é óbvio, nós vamos estar vendo mais adiante aí, que aquele que é regenerado, ele também recebe uma nova vida, amém, irmãos? E ele não vai viver na prática do pecado, ele não vai viver fazendo coisas que desagradam a Deus, né? Porque ele é uma nova criatura, ele vai viver de uma forma diferente. Então, amado, a importância, né, da regeneração é porque através dela nós nos tornamos filhos de Deus. Também, pelo novo nascimento em Cristo, nós somos uma nova criatura, né? Nós falamos 2 Coríntios 5,17. Assim que se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas já passaram. E eis que tudo se fez novo. Ou seja, a pessoa que é salva, ela vai demonstrar através da sua nova vida que ela é salva. Aquilo que era de errado, os pecados que ela cometia, ela não irá cometer mais. Agora, a ideia de viver uma nova vida por Cristo, viver realmente em obediência à palavra de Deus, viver agradando a Deus em tudo. Não para se manter salvo, mas porque agora você é uma nova criatura. Um exemplo, né? Imagina o porco. Você leva o porco lá no pet shop, né? Você tem um porquinho lá em casa, de estimação, você leva ele no pet shop, manda dar banho e tal, passar o perfuminho, shampoozinho, perfuminho, bonitinho, coloca uma gravatinha no porco e traz para casa. Você chega lá e coloca o porco, lá no quintal. A primeira poça de lama que ele achar, ele vai fazer o quê? Ele vai rolar lá, vai sujar tudo. Porque aquela é a natureza do porco. Não adianta. Você pode lavar, você vai, lava de novo, você vai soltar. Ele vai para a lama de novo. É a natureza dele, ele gosta daquilo ali. É isso. Agora você pega lá um animalzinho, né? A gente sempre tem falado dele aqui, o armínio. Um animal que não consegue se ver sujo. Os irmãos lembram, né? Eu já dei várias vezes essa ilustração. Ele, né? Que os caçadores vão lá, suja a toca dele, e aí solta os cachorros para ir em cima dele e tal, e os cachorros vão, tal, caça ele, e ele vai correndo, e ele quer entrar na toquinha dele, mas quando ele chega lá, ele vê a toca toda suja, ele não entra. Ele prefere morrer do que se sujar, porque não é da natureza dele. Assim é o cristão, aquele que foi regenerado em Cristo Jesus, aquele que agora é uma nova criatura em Cristo Jesus, ele não mais tem prazer no pecado, amém, irmãos? Agora ele vive uma nova vida. Então, é importante, né, a regeneração justamente por conta disso, nós temos uma nova vida. Quando nós vamos lá em Marcos capítulo 5, nós vemos ali, né, o endemoniado de Gadara, aquele homem que vivia ali com mais de 6, 7 mil demônios nele, né, que é o que é falado no texto ali, tinha uma legião de demônios, que era a legião romana, era de 6 a 7 mil soldados, era o que tinha naquele homem. Um homem escravizado por Satanás, a sua vida destruída completamente, mas quando ele entrega a sua vida ao Senhor, quando ele tem um encontro com Jesus, essa regeneração faz dele um novo homem, uma nova criatura, de forma que quando os homens chegam ali e vê ele, né, com a vida transformada, mudada, há um choque nas pessoas. Ele fala, mas o que é isso? Olha que mudança que operou. Agora, óbvio, né? O texto também fala que esse povo recusa Jesus. Eles acham muito mais importante os 3 mil porcos que eles perderam lá do que a alma daquele homem, do que a transformação que Jesus fez ali. Mas eis que Jesus faz uma transformação. Não tem como uma pessoa nascer de novo, ser regenerada e não haver mudança de vida. Não tem como. Não tem como. Uma pessoa diz que
entregou a vida a Jesus, mas ela vive tal como perdido, vive lá nos prazeres do mundo e vive fazendo o que quer, tal da vida, essa pessoa não é salva. Essa pessoa, de fato, não entregou sua vida ao Senhor Jesus Cristo. A transformação, amém, irmãos? E nós somos prova disso, amém, não? Cada um de nós aqui. Se nós falarmos o que nós éramos antes e o que nós somos hoje, com certeza as pessoas vão ver, né, a transformação a qual Jesus operou. Também a importância da regeneração é que ela também nos livra da maldição do inferno. Olha aí João capítulo 3, ainda, o verso 36. Verso 36 diz assim: aquele que crê no Filho tem a vida eterna. Amém, irmãos? Aquele que crê no Filho, aquele que crê em Jesus como Salvador, tem a vida eterna. Mas aquele que não crê no Filho não verá a vida, mas a ira de Deus sobre ele permanece. Mais uma vez, é o crer em Jesus como Salvador. Se você não entregar a sua vida a Cristo Jesus como seu Salvador, se você não recebê-lo, né, como seu Salvador, como seu único e suficiente Salvador, você vai para o inferno, queimar no inferno mesmo. Não porque Deus tenha prazer nisso, não porque Deus queira, né, que você vá para lá, mas é porque você está rejeitando Ele. Só resta para você um caminho, só resta para você um lugar para você passar a eternidade, e é no lago de fogo, é no inferno. Olha o versículo aí 17, né, comigo, 19. Aí de João 3, diz assim: porque Deus enviou o seu Filho ao mundo, não para que condenasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. Quem crê nele não é condenado, mas quem não crê já está condenado, porquanto não crê no nome do unigênito Filho de Deus. E a condenação é esta, que a luz veio ao mundo, e os homens amaram mais as trevas do que a luz, porque as suas obras eram más. Então veja, todo homem que não recebe a Jesus como seu Salvador, todos eles são condenados ao inferno. Já estão condenados. Nós já nascemos assim, né? Nós falamos um pouco disso hoje de manhã. O homem já nasce pecador, condenado ao inferno. O que é a maravilha, né, da salvação é que Deus viu isso e Ele então fez justamente demonstrar a sua graça por nós. Ele veio a este mundo, né? Se materializou neste mundo, morreu naquela cruz para nos tirar desse lugar de condenação. Olha o que João diz aí no versículo 17, que ele veio neste mundo não para condenar o mundo, porque o mundo já estava condenado, mas ele veio salvar, né? Mas para que o mundo fosse salvo por ele. Então veja, Deus ele nos ama, amém, irmãos? Ele ama cada um dos homens sobre a face da terra. E ele veio a esse mundo, sofreu tudo aquilo por todos nós. Não, Deus não faz acepção de pessoas, amém, irmãos? Ele quer salvar a todos sem distinção. Também a necessidade, né, da regeneração. Pela incapacidade daquilo que pertence a um reino ou ordem, de passar por si só para um outro reino ou ordem, sem a ajuda externa. Nós falamos sobre isso também no domingo à noite, né, passado, falando ali sobre o inferno, e nós vimos justamente isso. O homem é incapaz de se desvencilhar desta condenação do inferno por si só. Mesmo que o homem, ele nunca erre, nunca peque na sua vida, ele ainda assim está condenado ao inferno, e ele não vai poder mudar a situação dele de condenação por ele próprio. Porque o homem já nasce pecador e condenado ao inferno. O homem não consegue, né, viver, inclusive, o correto, porque ele já nasce mal, ele já nasce pecador mesmo. Estamos aí, né? Adriel está com 2 anos de idade. Eu acho que... Miguel, perdão, né? Eu sempre confundo, aí o Adriel fica bravo. Por que vocês não pôs nome diferente, né? O Miguel... O Miguel está com 2 anos de idade. E o Miguel, com 2 anos de idade, nós não precisamos ensinar ele a fazer nada de errado. E agora, né, a gente é pai, a gente fica olhando e às vezes a gente peca porque a gente não corrige, né? A gente acaba achando o errado bonitinho, né? Mas agora ele vai fazer uma coisa errada e aí você pega ele assim, no ato, né, indo para consumar, né, aquilo que é errado, e aí você pega ele assim, com a boca na botija, como se diz, e aí ele olha para a gente assim, dá um sorriso. Quem ensinou isso para ele? Nós ensinamos isso para ele. Não precisou ensinar. Ele faz as coisas erradas e depois ainda quer fingir que nada está acontecendo. Está parecendo muito de nós, né? Quando nós pecamos e aí depois a gente quer fingir com Deus que nada aconteceu, não ocorreu nada. Então veja, irmãos. O homem já nasce assim, pecador, e ele já nasce condenado ao inferno. O homem já nasce assim. E o homem não tem condição de mudar essa situação por ele só. Por isso que nenhum dos nossos boas obras vai nos levar ao céu.
Ainda que o homem fosse dono de todo o mundo e desse todas as riquezas do mundo, né, para ganhar a salvação, a vida eterna, ele também não poderia obtê-la. O homem não tem essa condição. Os irmãos se lembram, né, da parábola do credor incompassível? Aquele senhor que perdoou o seu servo, que tinha uma dívida astronômica, que aquele servo nunca ia conseguir pagar, mas aquele senhor benevolente vai lá, ó, eu te perdoo essa dívida. Você está perdoado. E aquele servo sai dali e acha o seu conservo que devia a ele um pouco de dinheiro, vai lá e pega aquele homem pelo pescoço e começa a sacudir ele, né, e falar, paga o que me deve. E de repente os outros servos, vendo aquilo, falam para o senhor manda buscar ele, olha, eu não te perdoei. Aquela quantia, né, estratosférica que você me devia, que você nunca ia ter condição de pagar. E agora você vendo o seu conservo, você não teve condições de se compadecer dele, de perdoar ele essa dívida. Amado, aquele senhor bondoso ali, benevolente, representa justamente Deus, amém, irmãos? Ele perdoando os nossos pecados. Porque nós jamais teríamos condições de pagar a dívida que nós tínhamos com ele. Jamais. Jamais. Então o homem é incapaz. E por conta disso se faz necessária a regeneração, porque através da regeneração é que essa dívida, ela deixa de existir. Nós mudamos, né, deste estado de condenação, de pecador condenado ao inferno, para um pecador perdoado, regenerado e agora destinado ao céu. Amém, irmãos? Há uma mudança, é justamente por meio da regeneração. Olha comigo lá em Gálatas capítulo 6, versículo 15. Gálatas 6, 15. O tempo está correndo. Gálatas 6, 15. A palavra de Deus diz assim, porque em Cristo Jesus nem a circuncisão nem a incircuncisão tem virtude alguma, mas o ser nova criatura. Paulo está dizendo aos Gálatas aqui, ó, não importa a questão da lei, de você viver para a lei nunca vai poder salvar o homem. Nós vimos hoje de manhã, né, nas dispensações. A lei, ela veio para quê? Ela veio para mostrar para o homem que o homem é pecador e é passivo realmente de pena, e a pena eterna no inferno. Veio para isso, nunca veio para salvar o homem nenhum, porque o homem não tem condição de ser salvo pela lei. Ela acusa. Mas Jesus veio a esse mundo para cumprir a lei por nós e dar a nós a vida eterna. Amém, irmãos? Então a regeneração faz isso, nos coloca, né, em um outro estado, nos leva diante da presença de Deus e não mais ao inferno. Também a necessidade é pela condição do homem na questão da morte espiritual. O homem estava morto espiritualmente. Vai lá em Efésios, capítulo 2, verso 1. Efésios 2, 1. Efésios 2, 1 diz assim, e vos vivificou estando vós mortos em vossas ofensas e pecados. Veja bem aí, o homem estava morto, a sua condição espiritual era essa. Mas a necessidade, né, a regeneração se faz necessária justamente para trazer o homem de volta à vida. 1 Coríntios capítulo 2, verso 14. 1 Coríntios 2, 14. Diz assim, ora, o homem natural não compreende as coisas do Espírito de Deus, porque lhe parecem loucura, e não pode entendê-las, porque elas se discernem espiritualmente. Por conta do homem espiritual, mente estar morto, ele não consegue até mesmo compreender, né? A não ser o Evangelho, o homem não consegue compreender nada sobre a palavra de Deus. Nada sobre a vontade de Deus. Por isso que quando você fala, por exemplo, para o perdido aí fora, dízimo, ir na igreja 2 vezes no domingo, depois você ir ainda na quarta-feira. Rapaz, você é louco, o que é isso? Para que ir tanto na igreja? Porque para eles parecem loucura. Eles estão mortos espiritualmente. Também, amado, ela se faz necessária, né, pela carência do homem de uma natureza espiritual santa e a perversidade, né, da sua natureza adâmica. Faz justamente necessário por conta disso. O homem era santo, caiu em pecado ali no Éden, e agora, né, essa natureza pecaminosa, ela precisa, né, de algo que a contenha, de algo que realmente mude. E é justamente a regeneração é quem vai fazer isso. Né? Lá em João capítulo 3, voltemos lá, o verso 6, né, diz isso. O que é nascido da carne é carne, o que é nascido do Espírito é Espírito. Só pode haver frutos espirituais em alguém que é nascido de novo espiritualmente. A carne, aquele que é nascido, somente nascido na carne, ele vai pender para as coisas da carne. O seu coração, sua mente, não vai nem mesmo dizer para ele que ele está errando, que ele está fazendo algo de errado. Não vai ter isso. Ele vai viver daquela forma porque aquilo faz parte da natureza dele.
mas aquele que é nova criatura, né, em Cristo Jesus, ele tem uma mudança de natureza. E a regeneração ela só pode se dar, irmãos, do modo que a palavra de Deus aqui descreve. Primeiro, do lado divino. Pelo lado divino, a regeneração é um ato soberano do poder de Deus. Amém, irmãos? É Ele quem regenera. Não dá para a gente forçar um novo caminho. Por isso que não dá para ser Jesus e mais alguma coisa. Por isso que não dá, né, para pensar em uma outra forma de salvação, porque é só pelo modo divino. Amém? Ele é soberano, ele colocou bem claro ali, ele colocou as claras nas Sagradas Escrituras, como é que você pode ser salvo. Que é crendo em Jesus Cristo como seu Salvador. Reconhecendo que você é um pecador miserável mesmo, que você está condenado ao inferno. E crer que é só Ele que pode te salvar, perdoar os seus pecados. Confessar com a sua boca, né? A palavra de Deus diz isso lá em Romanos. A saber, se com tua boca confessares ao Senhor Jesus, em teu coração creres que Deus ressuscitou dos mortos, será salvo. Vê que o crer aqui é crer que Ele é o Salvador, que Ele é que pode nos salvar. Amém, irmãos? É crer assim. É a única forma a qual o homem pode ser salvo. É um modo. E pelo lado divino, né, o lado humano, é um duplo ato de fé e dependência. Primeiro na palavra escrita, né, o homem precisa crer no Evangelho. E não é qualquer Evangelho, não. É o Evangelho que está nesse livro, amém, irmãos? O puro e genuíno Evangelho. Nós temos tantas igrejas, né, nós já temos dito aqui, tantas igrejas inventando outros tipos de evangelho, falando que para você ser salvo, você tem que ser fiel à igreja, que você tem que dizimar, que você tem que ser não sei o quê, e papapá, tá. Não, para você ser salvo, você só precisa entregar a sua vida ao Senhor Jesus Cristo, amém? É só isso. Você não precisa pagar nada. No passado, né, tanto o movimento romano quanto os próprios cristãos evangélicos, né, fizeram isso. Não tem que pagar uma certa quantia. Pagava-se indulgência. Por isso que veio a reforma, né? Martim Lutero ficou enfurecido quando ele, subindo ali a escadaria, tentando ir pagar a indulgência pela sua mãe, pela sua avó, chegou lá com dinheiro de uma herança grande que ele tinha recebido para pagar, para mandar a mãe e a avó dele para o céu, e de repente falaram, não, só dá para você mandar uma. E aí ele escolheu, obviamente, a mãe dele, né? E conta a história que quando ele vinha descendo a escada novamente, o pessoal estava subindo de joelho ali, pagando as penitências, tentando, né, ganhar a salvação, mandar alguém para o céu, e ele ia vendo só pessoas miseráveis subindo, pessoas que não teriam nunca condição de ter o dinheiro que ele tinha na mão. E ele se revoltou, né, e ali mesmo ele já jogou o documento fora, e ele foi, então, estudou as Sagradas Escrituras, depois, mais tarde, pregou lá na porta da capela, lá, as 95 teses dele contra a indulgência. E ele sentiu-se renascer lendo, né, o livro de Romanos. O livro de Romanos justamente mostrava para ele que a salvação era de graça e unicamente por meio de Cristo Jesus. Amém, irmãos? E é assim, o homem não paga, o homem não pode fazer nada além de receber. É o presente. Você já comprou um presente? Para alguém, mas para você não, né? Normalmente a gente dá presente para os outros. E quando a gente vai dar, a gente fala, irmão Mário, só trouxe esse presente aqui para você, mas é R$500. Passa para cá. A gente faz isso? Não, é de graça, é um presente, toma. É seu. É um presente. E assim é a salvação, irmãos. Então veja, do nosso lado, né, nós temos de crer na verdade, né, das Escrituras. Lá no livro de Tiago, vá lá comigo rapidinho, nós estamos terminando. Tiago capítulo 1. Tiago capítulo 1. O verso 18. A palavra de Deus diz assim, segundo a sua vontade, Ele nos gerou pela palavra da verdade, para que fôssemos como primícias da sua criatura. Nós fomos gerados, né, pelo Espírito Santo, sim, mas nós chegamos ao conhecimento da verdade pela palavra de Deus. Amém? Lá em João 5, né, 29, se não me falha a memória, diz lá, examinais as Escrituras, porque vós cuidais de ter nela a vida eterna, e são elas que de mim testificam. Sabe esse pessoal aí fora que está sendo enganado, né? Não, você tem que pagar para você ir para o céu, né? Você tem que dar dinheirão na igreja. Não é o dízimo, não, é o trízimo. Esse pessoal lesse a Bíblia, eles iriam ver que não tem nada disso nas Sagradas Escrituras. Que a salvação, ela é de graça, é um dom de Deus para nós. Amém, irmãos? Então veja. Também, do lado humano, a palavra, né, viva é crida e recebida. Não só o Evangelho, nós não só cremos, né, no Evangelho que nos é anunciado, como nós cremos também na pessoa do Evangelho, que é Jesus Cristo. Amém, irmãos? E nós precisamos crer nele incondicionalmente. Lembra? A salvação é crer unicamente e exclusivamente
em Jesus. Lá em João 1,12, nós lemos ainda há pouco, né, dizendo que aquele que crê no Filho, né, ele tem ali a vida eterna e ele recebe, né, por nome, o nome do seu Pai. Né, ele pode ser chamado agora de Filho de Deus. Amém, irmãos? Pode ser chamado de Filho de Deus, mas ele precisa crer incondicionalmente em Cristo, que Cristo é suficiente. Você não precisa fazer nada para ser salvo e nem nada para se assegurar salvo. Isso é obra de Deus, de Cristo Jesus na nossa vida. Amém? Agora, eu sei, na cabeça de alguns, né, pentecostais e neopentecostais vão pensar assim, não, mas então agora eu posso viver uma vida, né, de pecado, então porque eu não vou perder a salvação. Não, é mais uma falta de compreensão do Evangelho. É que aquele que recebe a Cristo Jesus, nós falamos ainda há pouco, ele recebe uma nova vida. Amém, irmãos? Ele não tem mais prazer no pecado. Ele não tem mais. Quantos aqui dentre nós, né, que quando se converteu, bebia, entortava os canecos, e aí entregou sua vida ao Senhor Jesus Cristo, né, e de repente até bebeu mais uma, 2, 3 vezes, incomodado e tudo, mas de repente abandonou. De repente fumava também lá chamar a chupeta do diabo, né? Fumava aquele trem lá, e se arrebentava naquilo. Mas um dia, né, entregou sua vida ao Senhor Jesus Cristo, e daí a pouco aquilo incomodava, ele abandonou aquilo também, largou isso de lado. Quantos aqui de repente usavam drogas, que é ilícita, né? É droga, não deixa de ser droga, bebida, né? O cigarro aí, o tabaco também é uma droga, mas as outras drogas ilícitas. E também vivia na prática disso aí, se converteu também, aquilo não mais lhe satisfazia, aquilo pelo contrário, né? Trazia um mal-estar quando fazia uso daquilo, e abandonou também. É assim, amado, aquele que é salvo, ele recebe uma nova vida em Cristo Jesus. Amém, irmãos? Somos transformados por Cristo Jesus. Nós não temos mais prazer no pecado. Pelo contrário, né? Agora o nosso prazer é realmente viver para Cristo Jesus. E por fim, irmãos, os resultados, né, desta regeneração. Os resultados da regeneração são os frutos, né, de uma nova vida renovada e expressam, né, a vida do próprio Cristo através das nossas vidas. Nós recebemos ali o resultado, né, desta regeneração. Primeiramente, nós já vimos, né, a filiação a Deus, nós somos agora filhos de Deus. Nós recebemos também, lá em 1 Coríntios, capítulo 3, versículo 16, nós recebemos o Espírito Santo de Deus. Ele agora passa a habitar nas nossas vidas. Amém, irmãos? E a promessa de Jesus é que ele viria para estar conosco só durante um período, né, lunar. Era assim? Só durante uma estação do ano. Era assim? A promessa é que ele viria e ele ficaria com a gente quanto tempo? Para sempre. Amém, irmãos? Para sempre. Então Jesus, né, quando ele vem morar nos nossos corações, o Espírito Santo, né, de Deus veio morar nos nossos corações, e esse é o penhor, é a garantia, inclusive, da nossa salvação. Se nós perdemos a salvação, como alguns dizem, e nós somos lançados no inferno, parte do Espírito Santo de Deus, então vai conosco, porque ele não nos abandona mais. Mas a palavra de Deus diz, né, que se nós o negarmos, ele não negará. Ele permanece fiel, porquanto não pode negar-se a si mesmo. Esse é o penhor, é a garantia da salvação a qual nós temos. Também, dentro do resultado da regeneração, é a libertação, né, da esfera da escravidão da carne. Nós agora, né, por que eu não fumo? Por que eu não bebo? Por que eu não uso drogas? É porque eu sou liberto disso aí. Amém, irmãos? O mundo aí olha pra gente e fala, não, mas que vida chata que esse povo tem, né? Não pode fumar, não pode beber, não pode ser o quê. Não, eles são escravos daquilo ali, eles não conseguem viver sem aquilo ali. E nós conseguimos, porque nós somos libertos por Cristo Jesus. Amém, irmãos? Libertos disso, nós não temos mais que ficar, né, buscando ali algo que nós nunca encontramos. A maioria das pessoas estão buscando, né, no tabaco, nessas drogas, tudo, felicidade, que eles nunca vão achar, pelo contrário, eles vão achar coisas que vão trazer ainda mais mazelas para a sua vida. Mas Jesus, sim, ele traz felicidade. Amém, irmãos? Ele traz felicidade e felicidade constante sobre as nossas vidas. Também a regeneração, ela traz também para nós, né, uma fé viva em Cristo Jesus. Amém, irmãos? Nós cremos mesmo em Jesus. Amém ou não? Cristão, verdadeiro cristão, é capaz de dar a sua vida por Cristo Jesus. É isso. Ele não nega a Cristo. Ele não abandona Cristo. Amém, irmãos? O verdadeiro cristão permanece firme realmente na sua fé em Cristo Jesus. Há uma mudança radical de vida, né? Como nós falamos lá no 2 Coríntios 5,17, assim que se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas já passaram e esse tudo se fez novo. Resultado também dessa regeneração é também a vitória sobre o mundo. Nós não precisamos mais viver, né, sob controle desse mundo. Amém ou não?
O crente está liberto de tudo nesse mundo. O crente não precisa viver na moda do mundo, amém, irmãos? Nos prazeres desse mundo, nada disso. Jesus unicamente os satisfaz, amém? Isso é maravilhoso. Também, o resultado, né, da regeneração é o cessar de pecar como prática de vida. Vá lá comigo, lá em 1 de João, nós vamos ler esse texto aqui. Nós estamos pulando alguns aqui por conta do tempo, mas vamos lá em 1 de João, capítulo 3, versículo 6 e o versículo 9, diz assim: qualquer que permanece nele não pratica o pecado. Qualquer que permanece em pecado não o viu, nem o conheceu. Verso 9, qualquer que é nascido de Deus não permanece em pecado, porque a sua semente permanece nele e não pode pecar, porque é nascido de Deus. Amém, irmãos? Ou seja, a regeneração faz com que nós sejamos, de fato, libertos do pecado. Não há mais prazer em nossas vidas ali na prática do pecado. Há também o estabelecimento da justiça como prática de vida. Aí em 1 João, capítulo 2, o verso 29, diz assim: se sabeis que ele é justo, sabeis que todo aquele que pratica a justiça é nascido dele. Amém, irmãos? Nós sabemos, nós devemos viver na justiça de Deus. Amém, irmãos? Agora a nova forma de vida nossa. Nós vivemos a nossa vida pautada, conduzido por esta palavra, pelas Sagradas Escrituras, pelo Espírito Santo. Amém? Não é mais por conta de uma filosofia, uma vã filosofia que esse mundo nos traz. Não, é por conta da palavra agora que nós vivemos. Também, por fim, né, o resultado é o amor cristão. Aí em 1 João capítulo 3, o verso 14, diz: nós sabemos que passamos da morte para a vida, porque amamos os irmãos. Quem não ama o seu irmão, permanece na morte. Permanece na morte. Então veja, irmãos, a regeneração, a doutrina da regeneração é importantíssima, porque a doutrina da regeneração é que nos faz sermos filhos de Deus. Amém? Por isso que hoje nós temos uma nova vida, e nós fomos gerados de novo em Cristo Jesus. Nicodemos entendeu isso. Jesus ensinou e ele entendeu isso. Ele recebeu, né, o Senhor Jesus ali, naquele momento, ele entendeu aquela questão, né, mesmo sendo alguém que durante tanto tempo achava que a sua religiosidade, que as suas obras que iria conduzi-lo ao céu. Então, amados, nós realmente tenhamos isso na nossa mente. Jamais a salvação será por obras, por mérito humano. A salvação é um dom de graça de Deus. Amém? Vamos colocar de pé, nós vamos orar.